Olá, Touro! Tudo bem com você? Meu nome é Glauci e este canal é o Maia Multidimensional. Taurinos, sejam muito bem-vindos. Se você está chegando agora aqui no nosso canal, já te peço que se inscreva e ative o sininho das notificações. Assim você fica sabendo quando a gente posta vídeo novo por aqui, que não é sempre, tá certo? E já dá like nesse vídeo, tá certo, Taurinos? Porque é o seu like que ajuda a gente aqui na plataforma. E nós estamos numa missão aqui no canal de chegarmos a 1000 seguidores. Então, por gentileza, já encaminhe esse vídeo para todas as pessoas que você conhece nos seus grupos de WhatsApp, porque nós vamos fazer leitura para todos os signos no mês de agosto. Então, tem leitura para todo mundo que você conhece e assim você me ajuda a crescer aqui o canal, tá certo? E eu já te agradeço por esse movimento. Muito obrigada, tá certo, Touro? Então vamos lá, vamos pedindo aqui para a Cigana Esmeralda quais serão as energias que estarão disponíveis aí para vocês ao longo do mês de agosto. O que os taurinos precisam saber, minha cigana? O que os taurinos precisam saber? Quais as energias, os acontecimentos? A gente vai fazer uma leitura com o tarô, com o baralho cigano. Lembrando que é uma leitura coletiva para muitas pessoas, adapte aí para a sua questão do momento, para aquilo que você está precisando de um direcionamento, de uma resposta, tá certo? Então vamos lá. Cigana Esmeralda, mês de agosto para os taurinos. Bora lá, Touro. Começo do mês, a gente já começa muito bem. Carta dos Amantes. Abrindo a sua leitura, começo do mês. A Hierofante. Rei de Espadas. 6 de Copas. Meio do mês. 9 de Ouros. Gosto muito dessa energia. O Imperador, gostam demais dessa energia, uma carta que rege Áries, né? A Lua, uma carta que rege Câncer. A Eremita. E fim do mês, 6 de Espadas. A Torre. Eila, hein? Taurinos, meus amores, 3 de Espadas. Tem uma dor aí que precisa ficar para trás, né? 10 de Copas pra gente fechar o seu mês. Amém, aleluia. Amo essa carta. E no fundo do deck a gente tem um Pajem de Ouros e um As de Espadas. Muito bom. E nós vamos começar pelo fundo do deck, taurinos, porque o fundo do deck é o que está oculto, é aquilo que vai ser o cerne do teu mês, tá? É essa energia que você vai precisar se lembrar dela durante todo o seu mês para trabalhar. Então, vamos lá. A gente tem um Pajem de Ouros e um As de Espadas. Pajem de Ouros, tá? Primeiro que os pajens, eles trazem novidades, né? Eles sempre vão trazer as notícias, as boas novas aqui no caso. Então, a gente tem caminhos abertos, oportunidades, novos direcionamentos, isso está disponível para você. Junto com esse As de Espadas, são novas ideias, uma ideia nova, uma criatividade aí que pinta para vocês e que pode sim vir a trazer uma abertura de caminhos, né? A gente sempre sabe que as ideias, né, as criatividades aí, as oportunidades que chegam para nós, elas nos propiciam, né, novos caminhos. Isso está disponível para vocês, vai estar disponível para vocês. Mas aqui, esse caminho novo, essas novas ideias, esse algo novo aí no âmbito do mental, né? Muitos aqui podem estar precisando mesmo de uma luz no fim do túnel, né? Seria mais ou menos isso, até porque saiu no fundo do deck. Então, seria aquela necessidade, pô, eu preciso de uma luz aí
para me iluminar, para me trazer clareza para alguma coisa. Isso ainda tá aqui oculto, tá disponível para vocês. Então depende do trabalho que vocês vão fazer, né? Que eu falo que o tarô ele traz as energias que estão disponíveis para nós, mas sempre existe um recadinho da cigana de um trabalho que a gente precisa fazer, do nosso dever de casa. Então, para que essas energias fiquem totalmente disponíveis para nós, essas energias realmente se abram diante de nós, precisa que a gente faça aí o nosso trabalho, a nossa parte, né? Então, aqui, ó, temos então energias que estão disponíveis para vocês, uma nova ideia, uma clareza que vai vir aí para você, que vai te colocar num novo direcionamento, para novos caminhos e novas oportunidades, tá? Isso pode ter a ver, inclusive, com o material, porque a gente tem cartas muito positivas aqui nesse aspecto para vocês, mas vamos ver, começo do mês, a gente já abre seu mês com a carta dos amantes. E a carta dos amantes, ela vem falando pra gente sempre sobre escolhas, né? Além dela falar para nós, né, de parcerias que podem chegar ou pessoas que podem chegar para nos ajudar, para colaborar aí com alguma coisa, alguma fase da nossa vida, com alguma questão que a gente está passando ou atravessando, ela também vai falar de escolhas. Então, veja que seguido eu tenho a carta da Hierofante, né? Que aqui nesse deck eu tenho uma bruxinha que precisa se introspectar, né? Que precisa se interiorizar, que ela precisa trazer leveza, que ela precisa trazer esse momento em que ela vai buscar as respostas dentro dela. E a carta da Hierofante, ela equivale à carta do Papa. Então a gente sempre precisa lembrar que ela vai trazer para nós aquele momento em que a gente precisa ressignificar nossos dogmas, nossos paradigmas. Será que as coisas têm que ser dessa maneira mesmo? Será que não existe uma outra forma de fazer as coisas? Será que não existe uma outra forma de enxergar as coisas, enxergar a vida, enxergar a dificuldade, enxergar o problema, esse desafio que está, né, atravessando o meu caminho? Porque ela sempre vai falar sobre isso, da gente quebrar isso, né? Esses dogmas, esses paradigmas, aquilo que sempre foi ensinado para nós, que esperam de nós, que a sociedade impõe como uma regra de conduta. Ah, mas todo mundo sempre faz assim. Casamento certo é o casamento que dura para sempre. Aí às vezes você vê lá as pessoas super infelizes, mas elas estão presas num conceito de paradigma que nunca ninguém se separou na minha família, né? Então, como é que eu vou quebrar isso? É quebrar paradigmas. Então, essa carta da Hierofante, essa carta que representa a carta do Papa, ela sempre vai falar para nós sobre esses conceitos, sobre essas regras que a sociedade vem e impõe. E nesse deck especificamente é aquele momento em que eu vou romper com tudo isso e que eu vou olhar para dentro de mim para ver o que realmente faz sentido para mim, o que realmente é importante para mim, para eu ressignificar essa forma de olhar a vida, essa forma de conduzir essa dificuldade, esse problema, esse desafio. Então, eu vou ter que usar aquilo que faz sentido para mim, tá? Por isso que junto com a carta dos amantes, ela vem falando sobre escolhas. Então é aquele momento em que eu vou realmente me interiorizar para que eu possa fazer as minhas escolhas, não escolhas pautadas naquilo que todo mundo espera de mim ou que a sociedade vem impondo, né? Então eu preciso encontrar respostas dentro de mim e a partir desse olhar para dentro do que é importante para mim, eu faço as minhas escolhas, tá? Logo na sequência, a gente tem a carta do Rei de Espadas. E a carta do Rei de Espadas, ela é uma carta bacana, tá? Rei de Espadas vai reger aí galera de ar, né? Muito mental, muito raciocínio, mas às vezes excesso de rigor, ele esquece um pouco o coração, as emoções. Então existe uma necessidade aí de equilibrar as emoções. Você não pode ser tão racional, você não pode ser uma pessoa que não perdoa, que não deixa para trás coisas que te fizeram. Então perceba, tem algo aqui que você precisa ressignificar, que você precisa olhar, para que você traga então escolhas, com a carta da Hierofante te pedindo aí a interiorização para trazer um pouco mais de equilíbrio e centramento,
você equilibrar essas emoções, porque não dá para você ficar nesse lugar de eu não perdoo, eu não aceito, as coisas para mim é tudo, né, ali assim, ó, ferro e fogo. Existem cortes que são necessários ser feitos? Claro que sim, porque o rei de espada sempre vai empunhar, né, essa espada da justiça naquilo que é correto, porque ele é muito justo, ele é muito correto, mas às vezes ele não perdoa, ele deixa essa parte do emocional meio de lado para ser uma pessoa com esse excesso de mental, né? O que é certo, eu não abro mão, eu não cedo, eu não aceito, eu não perdoo. Então, perceba, escolhas, equilíbrio, né? Você olhar aí para algumas questões da sua vida e trazer um pouco mais de equilíbrio para você não ficar nessa energia aqui do rei de espadas, que às vezes ele é muito cruel, inclusive com ele mesmo, tá? No auto-julgamento, no julgamento em relação aos outros, ao que te fizeram. Eu falo sempre assim, né? Às vezes mais vale a gente ter paz do que ter razão, né? Então, algumas coisas aí podem sim ser deixadas de lado, você abrir mão, para que você possa ter mais leveza, mais fluidez na sua vida. Perceba que a gente abre o teu mês com uma carta falando sobre escolhas. Então, que escolhas você faz hoje que te trazem paz, que te trazem equilíbrio? Então, às vezes são certas escolhas que a gente faz de dar um passinho para trás, ressignificar alguns sentimentos dentro de nós, para que a gente possa realmente avançar e cada um que fique com o seu, né? E você fica sossegado, tranquilo. Aí a gente fecha assim esse comecinho de mês com o 6 de copas. Veja, o 6 de copas já é uma carta que vem me falando daquele momento em que eu realmente consigo equilibrar minhas emoções. E aí eu começo a ser honrada pela espiritualidade, porque eu sim olhei para o meu emocional, acomodei meus sentimentos, fiz o meu trabalho, olhei para as minhas questões e aí o universo chega e começa a me honrar, né? Porque às vezes nem tudo é sobre razão, como eu falei, às vezes a gente precisa olhar um pouquinho para o que é mais importante, que é o amor, né? Nem tudo é sobre justiça, até porque às vezes a gente quer uma justiça da terra e às vezes ela não acontece como a gente quer, tá, pessoal? Falo isso até como advogada que eu sou e que eu exerci minha profissão durante 30 anos, a gente nunca consegue levar a justiça para o nosso cliente em 100%, porque a justiça não é justa, infelizmente. Então, é uma carta que fala também sobre isso, né? Calma, acomoda o teu emocional, que existe uma justiça maior. Às vezes a gente fica tão ferro e fogo como o rei de espadas, querendo uma justiça da terra, e quase sempre ela não vai acontecer como a gente quer. E não é essa justiça que a gente precisa, é a justiça de Deus, porque Ele lá em cima vê tudo. Então acalma teu coração, acalma o teu emocional, tá? O 6 de copas me fala que quando eu faço esse trabalho, né, refletir legal e fazer as escolhas mais acertadas, que são as escolhas do coração, que me trazem paz, inclusive, começa aí chegar pessoas, chegar oportunidades, tá? Porque o 6 de copas também vai me falar de eu sendo vista, das pessoas vendo o meu trabalho, vendo as minhas capacidades, vendo quem eu sou, né? Lembra que eu falei da carta dos amantes, que além de falar sobre escolhas, também fala de parcerias, de pessoas que chegam para somar na nossa vida? A gente abre e fecha o comecinho do teu mês com essa visibilidade, né? Com essa possibilidade de pessoas chegando mesmo para somar, para te ajudar. Talvez aqui, ó, nessa luz do fim do túnel, que tá oculto, que você tá precisando de uma luz e essas ideias que vão chegar, elas ainda estão meio ocultas, vai ser isso, né? Esse alguém que chega aí para te trazer clareza, às vezes um profissional, né? Alguma questão que você tá precisando de uma luz e não sabe muito como resolver, chega o profissional certo e vai te trazer a estratégia que você precisa para alguma coisa desafiadora aí que você precisa resolver. Meio do mês, a gente começa com 9 de ouros. E o 9 de ouros, olha que linda que é essa carta nesse deck. É aquele momento em que eu tô começando a desfrutar de plenitude. Eu gosto de falar plenitude porque essa carta é plenitude. Olha só, ela tá tranquila, ela tá recolhida. Lembra que eu falei da necessidade da gente se interiorizar,
da gente ouvir um pouquinho mais o nosso coração, o nosso sentir, ressignificar dogmas e paradigmas, ressignificar algumas questões dentro de nós, né? Como eu falei, às vezes a gente quer tanto uma coisa e tá na hora da gente falar, quer saber de uma coisa? Vai com Deus, deixa aí, não vou mais querer que as coisas sejam do meu jeito ali, ó, a ferro e fogo como rei de espadas, vou trazer um pouco mais de leveza. Então, quando eu faço esse trabalho de trazer um pouco mais de leveza para minha vida, não trazer tanto peso para as questões que eu estou passando, eu chego nesse lugar aqui do 9 de ouros. Então ela começa a desfrutar da plenitude. O que é essa plenitude? Poxa, consegui acalmar aí o meu mental? Aí chegam as ideias, as parcerias, as coisas começam a engrenar, eu começo a ver aqui uma certa sorte financeira, algo sendo desbloqueado, né? É como se então uma ideia ou uma pessoa certa que chega aí com alguma estratégia para resolver uma questão na sua vida, trouxesse realmente aí um êxito para alguma coisa material. E aí você tipo, graças a Deus, as coisas começaram a se ajeitar e eu já consigo respirar mais aliviada, porque o 9 de ouros é respirar aliviada. As coisas estão começando a pegar aí o caminho certo, tá no fundo do deck, novas oportunidades, novos caminhos. Então, essa ideia, essa luz no fim do túnel, abrindo um caminho aí, abrindo uma frente para você. Na sequência, a carta do imperador. Caramba, gente, carta do imperador rege Áries. Então, é você se apoderando mesmo dessa força ariana. O que é a força ariana, né? Se você não manja muito sobre isso. É a força de desbravar, de pegar a rédea da sua vida, de fazer, de acontecer, né? Porque o ariano tem isso, né? Precisa fazer aquilo. Quando você vê, o ariano já fez. Aquilo já tá pronto, entendeu? Eles são super impulsivos, super proativos, as coisas para eles são para ontem, são leais, são verdadeiros, né? Então, se apodera dessa energia, essa energia vai estar muito presente, você talvez sinta aí uma energia mais ariana, né? Quando você começa a ver as coisas entrando nos eixos, tomando um rumo, né? Você, pega essa força. Se você não tiver nessa energia, lembra que saiu a carta do imperador, salva esse vídeo para você assistir aí no meio do seu mês, porque são orientações da cigana que são super importantes da gente, né, lembrar. Então se empodera do imperador, pegue as rédeas da sua vida, vai atrás daquilo que você quer, dos seus objetivos, porque assim, ninguém para o imperador, ele consegue o que ele quer, ele vai atrás, ele faz acontecer. Essa energia do imperador com a parte positiva do rei de espadas é maravilhosa, porque o rei de espadas, ele é super analítico, ele é super realizador, ele é estratégico, ele é bastante mental, então ele monta a estratégia, né? Ele vê exatamente o quadro todo, o que ele precisa para realizar os desejos dele, como que ele vai fazer para chegar. A única questão, como eu falei, às vezes ele esquece um pouco da parte emocional, né? Eu digo que ele não tem coração, o rei de espadas. O imperador é justo, é correto, então são duas energias muito fortes que você precisa ter aí ao longo do meio do mês para poder realmente realizar os seus desejos, pegar essa força toda para concretização. Alguma coisa vai ficar clara para vocês, tá? Na sequência a gente tem a carta da Lua. A carta da Lua, aqui no meio do seu mês, vem falando para mim desse algo que ainda você não tem certeza, ou que ainda não tá claro, que você tem dúvidas, ou que você tá precisando de uma luz no fim do túnel. Lembra que eu falei? Muitos aqui podem estar assim, se achando sem saída, precisando de uma luz no fim do túnel, uma ideia, né? Olha que lá pro meio do mês, tá? Isso vai ficar claro para você. Não só o que você realmente precisa fazer, como alguma questão aí da sua vida que pode estar ainda meio na penumbra, né? Pode ser uma pessoa que você ainda não tem certeza, né? Se você deve confiar ou não. Adapte, tá? Para sua vida, porque a possibilidade é que ela é infinita, né? Então tem algo aí que, se você tá na dúvida, se você tá meio cabreira, com a pulga atrás da orelha, ou se você tá precisando, né, que as coisas venham à tona, que as coisas fiquem claras, alguma coisa que você sabe, mas que você tá
esperando um resultado, as coisas vão começar a se clarear. Se mantém equilibrada, se mantém equilibrado, tá? Logo na sequência eu tenho a carta da Eremita, e a carta da Eremita, assim como essa carta da Hierofante, ó, percebe? Ela pede sabedoria, ela pede que você olhe para dentro. Olha só, são duas cartas pedindo para que você... Deixa eu fazer capa para esse vídeo. Taurinos lindos, pedindo que você olhe para dentro, olhe para suas questões, para aquilo que é importante para você, para os seus objetivos. Olha a carta do imperador aqui. Precisa que você seja bastante estratégico. Você vai passar aí por algumas questões que tá pedindo mesmo, né? Estratégia, rédea da sua vida na mão, pulso, mas ao mesmo tempo sabedoria e equilíbrio. Você vai precisar bastante buscar aí a tua sabedoria, o teu equilíbrio, não vai poder se destemperar, não vai poder perder a paciência, são as escolhas que você faz, né? Quando a gente escolhe ser reativo, a gente nunca colhe boas coisas, né? Porque a gente explode. Esse é o lado perigoso do imperador também. É uma carta que rege Áries, não se esqueça. Arianos são explosivos, são reativos. Eles primeiro chutam a porta, depois eles vão ver se eles chutaram a porta certa ou a porta errada. Então, cuidado, que aqui tá pedindo para vocês muito equilíbrio, tá? Pedindo para vocês muito centramento e muita sabedoria. Porque a carta da Eremita aqui, ela fala justamente de você indo buscar dentro, acalmando aí as suas forças, sendo estratégico para que você entre nesse estado de plenitude. E se tiver algo aí que você espera que seja revelado, que fique claro, que venha à tona, ou que você tenha, né, mais certeza ou mais clareza, isso vai rolar, tá? Vai rolar porque a carta da lua, inclusive se você vê, é um gatinho, né? É um gatinho que tá na beira desse lago, e aí ele olha pro lago, e aí o que que ele vê? Uma pantera negra, ele não se vê como um gatinho. Percebe? Ele não se vê como um gatinho, ele se vê como uma pantera. Então, ao mesmo tempo que essa carta tá dizendo para vocês que as coisas não são bem assim, mas vai ficar claro para você, as coisas vão vir à tona, né? Tudo vai se iluminar e você vai ter mais clareza sobre uma questão aí na sua vida. Ele também vem falando, né, para você se empoderar, porque esse gatinho confia tanto nele que ele se vê como uma pantera negra, ele não se vê como um gatinho. E aí eu entro lá pro final do mês, pedindo para vocês, né? Cigana Esmeralda pedindo para vocês seguirem adiante, para vocês seguirem realmente em direção a um novo caminho, ressignificar suas dores, deixar algumas questões aí para trás, tá? Para que você possa realmente seguir numa nova jornada. Porque a gente tem aqui, ó, um 6 de espadas. E o 6 de espadas está falando exatamente sobre isso. Existe um caminho à sua frente, siga na direção do novo. Olha, fundo do deck eu tenho um as de espadas. Então é algo novo que vem aí, uma clarificação que vem, que faz eu realmente deixar alguma coisa para trás, levar adiante apenas o que é essencial, apenas o que eu preciso. Tá? Essa carta de 6 de espadas, ela fala isso, né? Eu preciso seguir adiante, eu preciso continuar minha vida, não dá para eu parar minha vida em torno de algo que tá rolando aqui. Eu não posso passar minha vida inteira em função disso. Tá na hora de eu deixar dores, de eu deixar esses problemas para trás, que a justiça ela é divina, ela vai acontecer. E eu tenho que seguir adiante. Eu tenho que ir, não pode ficar olhando para trás. Olha só, ele tá indo em direção ao novo, mas ele ainda olha para trás. Então aqui a carta fala, não, você tem que ir em direção ao novo, ressignificar a sua vida, deixar essas dores para trás, esquece o que precisa, por quê? Porque eu tenho a carta da Torre, e a carta da Torre fala, meu amor, não vai ficar pedra sobre pedra, tá? Não vai ficar. Quando a carta da Torre sai, até aquilo que você não sabe o que tá rolando vai vir à tona e vai ruir. A casa de alguém aqui vai cair, tá? A casa de alguém aqui vai cair. Pode ser a sua? Depende. Se você não vem tendo boas práticas, boas condutas, pode ser sim a sua, né? Adapte para o seu momento.
né? Agora, se você tá esperando uma justiça, esperando um algo ser revelado, um algo ficar claro, alguma coisa que você ainda não tem certeza, a casa de alguém vai cair. Uma situação, um desafio, um problema, isso vai vir à tona, vai ficar claro, vai ficar explícito e não vai ter como. Só que precisa que você siga em frente e leve só o que você precisa, só o que é importante de verdade. Aí a importância daquela carta dos amantes falando sobre escolhas, sobre a carta do Papa, você ressignificar questões dentro de você. Talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas, justamente para ter paz. Lembra que eu falei sobre a carta do Rei de Espadas, que às vezes não perdoa, não aceita, porque ele é muito justo. Mas às vezes a justiça não é dos homens, às vezes a justiça é de Deus e ela não vai vir agora exatamente como você quer. Mas que algo vai vir à tona e ficar claro aqui, vai. Existe uma dor? Existe. Eu não vou negar para vocês que existe uma dor, porque se tem algo que, né, vem à tona e fica claro, sempre vai trazer uma dor. Eu tenho um 3 de espadas aqui na mesa. Então, existe um coração ferido aqui. Mesmo que seja em decorrência de algo do passado, alguma coisa que aconteceu, ou que é decorrente disso, né? Disso que vai vir à tona, disso que vai ficar claro, disso que você ainda não tem muita certeza, tá? Mas essa carta do 3 de espadas, ao mesmo tempo que ela fala assim para mim que existe uma dor, não vamos negar, né, que existe, vamos fazer de conta que nada é nada. Existe uma dor, existe um coração ferido, cravejado por 3 espadas. Mas em cima da cama eu tenho um livro e uma caneta, ou seja, eu preciso escrever uma nova história. Eu preciso escrever uma nova história. Vamos deixar embora, vamos deixar ruir o que precisa e vamos escrever uma nova história. Vamos em direção ao novo, ao fundo do deck, novos caminhos e novas oportunidades para vocês. Então precisa aceitar. Existe a necessidade de uma aceitação. Por isso que a gente tem o eremita e a carta da Hierofante aqui pedindo para vocês, ó, meditar, porque precisa de uma aceitação. Vocês vão precisar aceitar alguma coisa, que as coisas são como são, não como vocês querem, não como vocês gostariam que fosse, que talvez a justiça que vocês esperam ela não seja exatamente do jeito como vocês gostariam que ela acontecesse, mas que vem coisa boa para vocês, vem porque eu tenho um 9 de pentáculos aqui, um 9 de ouros, dizendo que alguma coisa vai se resolver e vai me trazer uma certa plenitude, uma solução, um alívio, tá? Um alívio. E aí eu fecho o mês com 10 de copas, que é uma carta extremamente maravilhosa e positiva. Olha só o 10 de copas. O 10 de copas é eu realmente desfrutando de uma plenitude emocional, né? De uma paz, de uma tranquilidade, de um respiro, né? É aquele momento em que tá, ok, vou confiar na vida, vou confiar no universo, vou confiar em Deus, vou aceitar, não vou pirar, que é a carta da eremita, com a carta do Papa, né, da Hierofante, vem falando sobre isso. Eu vou confiar nessa sabedoria do universo, essa sabedoria de Deus que faz tudo certeiro, que talvez eu não entenda agora, mas lá na frente eu vou entender, que existe sim uma justiça acontecendo. Calma, respira, eu tô só no começo, é só o mês de agosto, não é só a vida toda sendo decidida agora. Então eu consigo sim acalmar minhas emoções e começar a desfrutar de uma certa plenitude, de uma certa calmaria, tá? Então vamos de baralho cigano, que mais os taurinos precisam saber, minha cigana esmeralda, no mês de agosto. Qual é a fofoquinha, a mensagem, o direcionamento para os meus taurinos queridos? Bora lá, Esmeralda. É vixe atrás de eita, né, touro? Bora lá, Esmeralda. Olha só, eu abro com a carta dos ratos. Lembra que eu falei para vocês? Talvez vocês esperam uma justiça X, vai vir Y. Então, essa carta dos ratos, ela me fala duas coisas importantes. Primeiro,
um vampirismo energético, talvez seja uma situação, um desafio, um problema ou uma pessoa que tá te vampirizando. Você tá aí realmente perdendo suas energias por conta disso, tá? Como também pode significar um prejuízo material, ou seja, vocês esperavam algo, vem para vocês, mas não como vocês queriam, né? Então vamos supor, algo na justiça, vocês esperavam 10, vem 5, né? Pode estar falando sobre isso essa carta dos ratos, tá? Ó, carta do cachorro. Aqui a carta do cachorro, ela vem falando para vocês de uma fé inabalável que vocês precisam ter. Existe uma espiritualidade trabalhando a seu favor, que é justa, que é leal, que é fiel a você, que tá pronta para te honrar, assim como, lembra que eu falei que pode chegar aí uma pessoa, né, uma parceria ou um profissional que vem com uma ideia, que vem aí com uma estratégia para te ajudar nessa questão, então é algo que você pode confiar, tá? Enviado por Deus, calma, respira, tá bom? Olha, como você vai ressignificar alguma coisa ou vai precisar ressignificar alguma coisa. Eu tenho a carta da cobra. Você vai precisar... A carta da cobra aqui, ela vem com o arquétipo da cobra que se recolhe para trocar a pele, né? Ela se recolhe para trocar de pele, e aí ela surge linda e maravilhosa, né? Como o arquétipo da borboleta. Então é um renascimento, é você ressurgir, tá? Então precisa ressignificar aí algumas questões, alguns padrões, né? Como eu falei lá no começo com relação à carta da Hierofante, esses dogmas, esses paradigmas, aquilo que você acredita, aquilo que você espera, vai precisar dar uma ressignificada aí, como também pode estar falando, né, dessa situação ou dessa pessoa que tá aí te desafiando ou sendo uma situação muito desafiadora, que realmente é algo ali que vem roubando as suas energias, que vem te desestabilizando, vem te desestruturando, mas fica calmo, tá? Fica calma, é desafiador, mas tem luz no fim do túnel e essa luz vai chegar, tá? Essa luz vai chegar. Alguns cortes que precisam ser feitos, né? Eu tinha falado isso também lá com o Rei de Espadas, né? Que às vezes nessa questão da justiça também alguns cortes a gente precisa fazer. Aqui a carta da foice. Aqui a carta da foice no fundo do deck, ela vai me falar disso, né, taurinos? Eu preciso limpar um terreno para poder plantar novas sementes e eu ter um novo pasto, novas coisas. E aí, lembra que eu falei? No fundo do deck a gente tem novos caminhos e novas oportunidades. Então eu tenho aqui que ressignificar algumas questões, elas podem ser em mim, elas podem ser pessoas ou situações que realmente vai ficar claro para mim o que é, que não tá ornando mais e que eu preciso cortar, que eu vou precisar ressignificar, que vai ruir, que a casa vai cair para alguém aqui, tá? Alguns prejuízos vão acontecer e esses prejuízos tanto podem ser, como eu falei, materiais, como pode ser energético, né? A gente realmente sentindo que a gente está com a nossa energia mais drenada. São desafios que vão acontecer aí ao longo do mês de agosto, porque a carta da montanha me fala de desafios, mas não intransponíveis. Gosto muito dessa carta, justamente porque ela fala que quando a gente é o imperador da nossa vida, com fé, com coragem, com determinação, a gente escala essa montanha e lá em cima a gente se depara com o horizonte lá do outro lado, com esse poder mágico que está lá no cume da montanha, disponível para mim, que é, na verdade, a honraria da minha perseverança, né? Porque quando a gente chega ali, depois de passar por um desafio muito grande, que a gente chega no final e viu que a gente chegou lá, né? Você sobe o Everest, quando você chega no topo do cume, lá no cume do Everest, o que você fala? Caramba, cara, eu consegui, eu venci a mim mesmo, né? Então é sobre isso, é você vencer aí os desafios, porque você vai ser honrado, tá? Vai ser honrada. Calma, fé, e é isso. Espero que tenha feito sentido para vocês, taurinos. Já dá like nesse vídeo agora. Espero que você tenha um excelente mês de agosto. Um beijo enorme, nos vemos aí numa próxima oportunidade. Tchau!